E você tá lançando esse álbum, né? O seu primeiro solo, você já tem uma trajetória aí de 15 anos, né? De carreira. Eu nem contei, você acredita? 2010, né? 2010. Somos de humanas, é um pouquinho difícil, né? De fazer a conta. Não, mas é que eu realmente não faço as contas disso, assim. Isso é um problema, inclusive, né? Eu acho que a gente tem que saber pra comemorar todas as coisas e tudo. Mas enfim, aí eu acho que talvez nesse seu primeiro álbum, como a maioria dos artistas que já, tipo, começam e lançam um álbum solo, enfim, uma banda, não necessariamente um artista, que é talvez essa busca por uma identidade musical, artística, você já construiu isso muito bem, né, ao longo da sua carreira, né? Foi fácil colocar esse exercício, tipo, se colocar nesse álbum, ou você teve que pensar muito pra corresponder a essa expectativa, né? Pensei muito. Nossa, pensei muito. Esse álbum teve uns 3 nomes diferentes. Eu fiquei maluca. Eu queria lançar ele metade, uma época. Porque pra mim, dividia muito os sentidos das coisas. Só que aí a gente volta lá no reencontro de novo. E nessa parte que você fala sobre identidade. Eu sempre tive uma identidade muito forte, né? Das pessoas. As pessoas sempre me viram com muita identidade. Talvez eu tava perdida nessa coisa de… eu tenho que ser diferente, sabe? E aí quando eu larguei com essa bobeira, que eu falei assim, gente, não… veio o reencontro. E o reencontro me alinhavou com a Candy Mel e com aquela luz, aquela coisa, aquele deboche, aquela cena. E aí, pra mim, foi tudo, assim, dentro de um impulso só, sabe? Eu peguei um impulso só. Então, essa questão da identidade, pra mim, ela foi mais fácil de digerir agora mais no final do que no começo. O começo é pura maluquice, né? Você bota muita coisa, muito ingrediente pra depois tirar. E eu acho que isso faz parte do trabalho também. Claro que a busca por uma identidade solo foi e é muito importante pra mim, né? Me ver distante da UO, me ver solo, me ver distante da UO. Isso faz sentido pra mim, mas eu quero que faça sentido primeiro pro meu público. Eu acho que não é nem um presente, não é nem uma coisa assim, é que realmente é quem vai me consumir, né? Quem vai acreditar nesse trabalho que eu tô fazendo. E eu acho que chegamos num lugar onde eu encontro a leveza, a diversão, a história e a verdade. Esse foi minha grande meta no meio disso. Total. E eu queria entender, né, como essas diferentes méis, seja lá qual for o plural correto, se dialogam, né? A Mel do comecinho, dessa turnê de reencontro, essa que você parou de fugir e essa de hoje. É muitas, né? São muitas Mels. Agora, Melis. Mas assim, eu não… sei lá, eu sinto que eu tô com muita coragem, sabe? Porque precisava disso. Eu sinto que, pensando em níveis de mercado, pensando em fãs também, em quantidade de pessoas, eu não sei se eu fui tão credibilizada assim. Então, a Candy Mel, ela não tá nem aí, entendeu? Ela é essa força, que sempre foi, assim. Eu sou essa força, na real. Parar de falar na terceira pessoa parece maluca, né? Mas eu sou essa força. Eu realmente chego e eu não me importo muito. Eu respeito muitas pessoas, mas eu não me importo muito com o que elas fazem da minha imagem, sabe? Eu sei quem eu sou. E juntar todas elas, pra mim, foi fundamental nesse momento de entrega de algo que é tão solo, que é tão sem outras, né, visões. Eu acho que juntar essas críticas todas, esses meus pensamentos que são tão subjetivos, né? Porque assim, eu acho que as pessoas acham que eu não sei fazer. Ai, querida, olha o tempo passando, bebê, sabe? Tudo isso eu acho que foi importante para esse resultado, porque eu trago a maturidade da Mel, que é muito autocrítica, com a irreverência da Candy Mel, que é do povo, entendeu? Que vai pra Paulista e não tá nem aí, entendeu? Que não tá ligando muito pro julgamento das pessoas, que é uma pessoa que não é tão… como é que eu vou dizer? Ela não é tão limpa, né? Ela não é tão limpa assim. E aí eu gosto, quando junta isso, dá 5 estrelas, gente. Tem ali, tá tudo ali dentro. Amo. E… viajei, né? Que nada. E falando um pouco mais… continuando do passado, mas num contexto mais geral, né? Você começou ali no anos 2010, né? Ali no início. Sim. E muito da música mudou até hoje, né? Comparado a hoje. E eu queria saber como você enxerga a música brasileira hoje e também o desenvolvimento de outros artistas. Nossa, hoje em dia, né?
Parece assim que eu não vivi, mas eu estou vivendo. A diferença que eu vejo é que o acesso à música, ele é muito mais fácil. Então, por isso, surgem artistas o tempo todo, e artistas muito interessantes. Então, tem uma pluralidade gigantesca no mercado pra gente ouvir, pra gente consumir, né? Ficou bastante pulverizado. Aí, isso tem as questões positivas e negativas. Pra mim, enquanto consumidor, é maravilhoso, porque eu adoro ouvir todo mundo, eu gosto de pesquisar, eu gosto de saber o que tá acontecendo de novo, conhecer novos artistas. Então, essa é a diferença que eu vejo. Depois que a banda UO passa por baixo da cordinha, vem muita gente, assim, uou! E isso é maravilhoso. Uhum. Eu acho incrível que as pessoas possam ter a oportunidade de mostrar o trabalho delas e conseguir chegar onde elas querem, onde elas sonham, né? Eu acho isso importante. Com certeza. E agora também, voltando pra falar de você, Eu? mas mais da sua sonoridade também, né? Tanto na sua carreira solo agora, quanto no O, né? Você produz um pop muito característico do Brasil, né? Não tá reciclando ali da gringa, né? Tem muito do Brasil, muita da nossa cultura, né? E também que vai do piseiro e as várias facetas do brega também. E eu queria saber como rola essa sua pesquisa musical e o que você tenta trazer pra dentro do estúdio. Olha, com o meu primeiro álbum, eu poderia ainda ter chegado mais longe na minha pesquisa. Mas eu precisava só de uma veia minha, sabe? Eu peguei ela, coloquei num microscópio e fui ver o que tinha lá dentro, né, do meu DNA. Como é um disco muito íntimo, que conta a minha história, minha trajetória lá de Goiás, essa parte foi divertida até, né? Coisas que a gente não pode fugir, aquelas. É isso, basicamente, coisas que a gente não pode fugir. Eu falei, gente, do que eu lembro, né? Quando eu tava brincando de barro no quintal, lá em Senador Canedo, quando eu era criança, antes até, tipo, de voltar pra Goiânia, né? A época que eu morei lá. Eu lembro de ouvir muito sertanejo. Eu lembro de ter os vizinhos paraenses que ouviam bastante tecnobrega. Eu lembro de ouvir muito bolero, porque a minha mãe e o meu pai, assim, olha, lembranças muito antigas, assim, ouviam muito bolero, assim, tipo Luiz Miguel, sabe? Coisas que ficaram pra mim. Aí eles também ouviam muito Kennedy, ouviam muito Christian Ralph. Brega, entendeu? O molho do brega já tava ali. Então, assim, gente, quando você faz isso com uma criança antes dos 7 anos, você pode ter certeza que ela vai vir com aquela identidade, de algum jeito. Em algum lugar aquilo vem impregnado. Então, pra mim, a pesquisa foi eu. Parece uma coisa meio maluca, assim, meio autocentrada, mas não é. Não foi, assim, foi na real muito difícil voltar nesse lugar, né? É difícil a gente voltar, porque nem tudo foram flores. Na verdade, foram muitos dissabores, assim. Mas voltar para a parte leve, a parte que me trouxe aqui enquanto artista, que me suspendeu, né? Foi isso. Aí eu entendi que esse disco tinha que ter o brega, que fazia parte. Tinham que ter alguns elementos de sopro, de sax, porque aquilo me lembrava a minha infância. Eu lembrava quando os meus pais namoravam. Tinha que ter alguma coisa muito sexy que remetia também à minha experiência, à minha descoberta, a descoberta da minha sexualidade. Ali, né, com, sei lá, 12 anos de idade, quando a gente acordava de madrugada para assistir Cine Band Privé, Os Desejos de Emanuele. Tinha que ter também a minha parte religiosa, porque a minha conexão que não começa só nas religiões de matriz africana, mas que começa lá em Goiânia, quando eu era da Batista e cantava no coral. Então, reunir tudo isso para mim foi realmente esse momento, assim, de mais do que olhar para fora, olhar para dentro e perceber o que estava fora que cabia dentro daquele DNA que eu tinha. Então, essa foi a minha receita. Esse foi o método que eu achei para entregar algo que fosse de fato sincero para o público, que fosse de fato honesto e que também tivesse a ver com o que está rolando, né? Que eu não me distanciasse do que é atual, né? Do que é moderno. Tanto que o nosso bolero, ele é um bolero super moderno, assim, né? Tem toda coisa, assim, para você ficar, sei lá, tomando um vinho gostosa, mas ao mesmo tempo
é moderno, né? Tem o beat ali marcando, muito forte, muito lindo. É assim, foi dessa forma que eu fui fazendo, que eu fui alinhavando tudo aquilo que estava solto, né? Nas perspectivas de letra, de arranjo, de beat, de violas. O que a gente queria era guitarra, baixo, o que ia vir na frente. Foi pensando nessa da infância, adolescência, crescência de Goiás, assim, né? Das tragédias enquanto uma pessoa trans também, né? Que foram muitas, assim. E é isso. Mas pra você, como foi revisitar tudo isso, né? Todas essas memórias da infância, musicais, sonoras, agregou muito pra você também como pessoas? Agregou muito pra mim como pessoa, porque eu percebi que não é egocentrismo meu trazer e contar a minha história. Que eu acho que eu briguei muito comigo por causa disso. Eu falei, não, mas como é que eu vou mostrar um trabalho solo se eu não puder contar a minha própria história? Tipo, você tava pensando mais em ser um personagem. Não sei, de agradar as pessoas, né? Eu quero muito, eu acho que eu sou essa pessoa, né? Eu sou meio assim. Eu gosto de agradar as pessoas, eu gosto que quem esteja perto de mim, quem esteja me ouvindo, se agrade. Mas aí eu também fui entender que as pessoas vão se agradar com uma verdade, porque você não vai agradar 100% delas. O máximo que você pode conseguir talvez seja 50%. E se conseguir um pouquinho mais, tá no lucríssimo, né? Então, olhar pra mim nesse lugar foi doloroso mesmo, assim. Foi um lugar de muito descrédito, sabe, Fê? Porque, assim, eu venho de um lugar que eu não fui apoiada artisticamente, né? E aí, voltar nessa criança que tava querendo esse abraço lá atrás, foi muito doloroso pra mim, assim, né? É uma dor que eu não queria levar como mágoa pro meu trabalho. Eu queria levar ela como parte da minha história. E aí, eu acho que eu consegui chegar num resultado bacana de voltar lá e de contar, enfim, de me abrir, né, como eu sou. Eu acho que as pessoas vão me conhecer agora com 5 estrelas, né? Pessoalmente, assim, eu falo um pouco mais intimamente, né? Conhecer mais as minhas ambições artísticas a partir desse álbum. Porque tem essa nuance, essa mistura. Eu acho que esse álbum veio muito num momento, finalizou-se muito no momento que eu parei de fugir de mim. Parei de fugir daquilo que me assustava e encarei, assim. Ficou maravilhoso, tá? Parabéns pelo álbum. Obrigada.